Continuando agora em casa. Vamos lá. Lívia tá aqui. O próximo tópico é a Revolução Francesa. E ela é de 1789 a 1799. Deixa eu ver uma coisa. Absolutismo. Revolução Francesa, né? Não sei, só quero ver onde está o tópico. Reforma protestante. É isso aí. Não é reforma protestante. É a Revolução Francesa. Como é que vai demorar? Revolução Francesa, ainda na Idade Moderna, tá, gente? Agora é a parte mais importante dela. Bora. 1789 a 1799. 1789. 1799. 1799. Certo, bora. União da República com a democracia. É a primeira vez que tem a união dos dois. Primeira fase. São várias fases, tá, gente? Primeira fase é a Convenção Nacional, chama a primeira fase. A gente vai estar... a França vai estar sofrendo uma crise econômica. E aí o rei Luís XVI e a esposa Maria Antonieta... Essa crise econômica porque tinha muito gasto com aquela nobreza, que era aquela nobreza com a vida de corte, que a gente fala. Então tinha muito gasto e eles não estavam conseguindo ter tanta grana assim, porque quem dominou o comércio agora foi a Inglaterra, certo? Aí, o Luís XVI e a esposa Maria Antonieta vão convocar ministros, né? O Turgot e o Necker são os dois ministros deles. E eles vão falar assim, a solução para a crise é cobrar imposto do primeiro e do segundo estado. O Luís XVI e a Maria Antonieta vai falar, tá de zoeira, né? Não vou querer vocês, vaza. Aí eles vão ser dispensados, tanto o Turgot quanto o Necker. Aí ele vai convocar um outro ministro que chama Calonne. O Calonne vai falar, vamos aumentar o imposto do terceiro estado, que já era muito alto. Aí, beleza, levou para a Assembleia Nacional. A Assembleia Nacional tem deputados dos 3 estados, né? O primeiro, do segundo e do terceiro. E era voto por cabeça. Como a maioria era do terceiro estado, o terceiro estado ia ganhar. Lembrando que o terceiro estado é nobreza. Não, o terceiro estado não, tá louco, é povo. Não, é terceira, burguesia e povo, tá? A gente não tinha falado isso antes. Aí tinha o segundo estado, que é a nobreza, incluindo o eclero aqui. O quê? O segundo estado aqui. O segundo estado é nobreza. Sempre é nobreza. Certo. Aí tem o segundo estado que é a nobreza e o primeiro estado que é o clero, tá? Amor, ministros, põe o nome do ministro importante. Ministros. Turgot e Necker. Turgot. Isso. Nectar. Não. Necker. Assim. Necker. Isso. Tá, aí o Calonne vai falar, não, tem que aumentar o imposto do terceiro estado. Aí as propostas dos ministros vão ser levadas para a Assembleia Nacional. A Assembleia Nacional é como se fosse o nosso Senado, mais ou menos. Aí tem deputados dos 3 estados, né? O primeiro, do segundo e o terceiro. E o voto era por cabeça. Só que o Luís XVI vai mudar isso. Porque como a maioria era do terceiro estado, ia vencer a proposta do Turgot e do Necker, que o primeiro e o segundo estado teriam que pagar imposto. Aí o que vai fazer? O Luís XVI vai manipular a Assembleia Nacional e vai pôr voto por estado, tá? E aí o primeiro estado vai se unir e aí, tipo assim, vai ficar 2 contra 1, né? E aí a proposta de Calonne, que é aumentar o imposto do terceiro estado, vai ser aprovada. Beleza. Aí o Luís XVI, também para solucionar a crise vivida, pega dinheiro emprestado com a Inglaterra e em troca a Inglaterra exige a entrada de produtos industriais ingleses na França. Consequência, quebra das indústrias pequenas.
certo? Então, assim, as indústrias pequenas que Que atendiam pega dinheiro e faz o quê? emprestado com a Inglaterra. A Inglaterra fala assim, só te empresto se você deixar meus produtos industriais entrarem no seu país, né? Na França, no caso. E aí, beleza. Aí o rei Luís XVI aceita. Só que como consequência, a quebra das indústrias pequenas que atendem o mercado interno. Lembrando que a França ela não participou da primeira Revolução Industrial, tá? É. Foi só a Inglaterra. Então, quem era fodona de 1750 até a Revolução Francesa, 1800, é a Inglaterra. Enfim, aí em dia 14 de julho de 1789, ocorre a queda da Bastilha e o início da Revolução Francesa. 1789? Como é assim? O que eu falei antes é só um contexto, tá, gente? Pra vocês entenderem. Porque aumentou mais ainda o imposto do terceiro estado, a indústria pequena na França faliu. Então, esses são os dois contextos que ocasionam a queda da Bastilha. O que é a Bastilha? A Bastilha é uma prisão política onde ficava o arsenal da polícia, né, monárquica. Aí o terceiro estado vai invadir a Bastilha, vai pegar as armas e vai fazer a revolta. Pronto. Tá. Aí agora começa a segunda fase. Qual que é o atalho? Tô vendo os atalhos, não deu? Que atalho? É B. Ué, o que é B? Esse aqui é N? Outro é Ctrl I, Ctrl S, Ctrl N, Ctrl Alt, N, não. Ok, Ctrl Shift B. Estranho, tá, vai. Tá. Aí vamos lá, segunda fase. Monarquia constitucional. O Luís XVI assina a Constituição feita pelos grandes burgueses, certo? E aí você vai ter uma lei acima do rei. Ele vai ser obrigado, né, a assinar essa coisa. Isso vai limitar o poder do rei? Vai limitar, vai. Monarquia constitucional. Tem uma constituição acima do rei. E porque a queda da Bastilha vai ocasionar isso. Vai obrigar o Luís XVI a assinar isso. Aí a burguesia vai se dividir em duas partes. Os girondinos, que é a alta burguesia, e os jacobinos, que é a baixa burguesia. Certo. Os girondinos é cor branca. E também pode se falar... Ela é alta, né, girondinos? É alta. Burguesia, cor branca. E também os jacobinos é a baixa burguesia, cor vermelha. Aí pode aparecer na prova alguma relação entre montanha e pântano. Se falar montanha, é do girondino. Se falar pântano, é do jacobino. Bem, se a alta burguesia é um lugar alto, montanha. Mas isso é porque eles realmente, lá no Senado, tinha, tenta olhar o mouse aqui, ó, tinha lá dos lados, assim, as cadeiras elevadas e tinha o centro ali, como se fosse camarote e pista, sabe? Aí no camarote ficava a alta burguesia e na pista a baixa burguesia. E ali era o pântano, que era lotado de gente, denso, não sei o quê. Lá em cima era a montanha, que tinha pouca gente. Isso. Agora foi feita também a Declaração dos Direitos dos Homens. Isso que é importante. Isso nada mais é do que os direitos humanos, tá? Atualmente é conhecido como direitos humanos. Ele é o precedente dos direitos humanos. Isso. Obviamente tem algumas partes a menos, tal, mas... Agora tá. Bem, enquanto a França tá passando por essa questão da queda da Bastilha, revolução, o que tá acontecendo com os
Países da Europa. A coligação contra a França Revolucionária. E foram 8 coligações. Ou seja, os países que ainda não eram monarquias absolutistas vão fazer uma coligação para ir contra a França. Vão, tipo, coligação de guerra mesmo, de armar, né? Para tentar tirar essa revolução. Tá? Foram 8. Beleza. As monarquias, então, são as monarquias absolutistas unidas contra a França, né? Tá. Aí, o rei Luís XVI, vendo a coligação contra a França revolucionária, vai inventar de fugir. Então, vai ter a fuga da família real e, consequentemente, a morte na guilhotina, porque eles vão ser pegos devido à moeda real, tá? Porque tinha a moeda real e tinha a moeda do plebeu. E aí acabou que a moeda do plebeu se esgotou e aí a rainha teve que usar a moeda real. Foi quando pegaram eles. É até engraçado que o rei tava vestido de mulher, de camponesa, né? Aí, tipo assim, foi lá, a Maria Antonieta vestiu a filha, ela e o rei de camponesa, os 3. Uhum. Aí eles pegaram lá como chama aqueles negócios lá? Uhum. Umas carruagens, né? Entraram lá com uma motorista. E aí eles pegaram um monte de moedas jacobinas, né? Perdão, moedas plebeias. Plebeia. Que valem menos, tal. E aí eles usaram nos pedágios, não sei o que. E chegou uma hora que acabou o pedágio. Perdão, acabou essa moeda para pagar pedágio. Chegou no pedágio, eles foram lá e falaram, vamos usar a real mesmo. Quando pegou a real, eles falaram na hora. Vocês estão presos em nome da lei. Não tinha lei, mentira. Tá bom. Tá, e eles vão ser mortos na guilhotina, né? E aí vai surgir uma crise na burguesia. Por quê? Porque os girondinos contra a morte da família real e os jacobinos eram a favor da morte da família real. Beleza, depois que a família real morreu, quem que ia governar a França? Aí começa a terceira fase. A terceira fase é o governo jacobino. Tá? Governo jacobino. Aí eles vão instituir uma república, vão dar um golpe nos girondinos, né? Vão tirar os girondinos do poder. Esse governo vai ser conhecido como governo do terror. Eles vão começar a perseguir todo mundo que for contra eles, os girondinos, os monarcas, os nobres, tudo. E aí você vai ter 3 pessoas importantes dos girondinos aí. Que é o Marat, o Dalton e o Robespierre. Robespierre, o Marat, o Dalton e Robespierre. E aí cada um vai ficar responsável por uma parte do governo dos jacobinos. O Dalton vai ficar responsável pelas massas, então ele vai falar para a população, meio que ministro da comunicação, posso falar assim? O Marat vai cuidar da imprensa. Então, tipo assim, tudo que for divulgado, vai ter, sei lá, um evento em tal coisa, vai gastar 200 mil para fazer uma ponte. Tem que divulgar isso, é o Marat. E o Robespierre vai ficar com a parte jurídica. Tá? Só que todos esses vão ser mortos pela guilhotina. Tá? Eles vão acabar sendo mortos, porque a guilhotina rola solto no período do jacobino. Por isso que é governo do terror. Qualquer coisa era motivo pra guilhotina, tá? Qualquer coisa era motivo pra guilhotina. E aí os 3 vão acabar sendo mortos. Vai ocorrer uma mudança no calendário. E aí vai passar a ser de acordo com as estações do ano. Eles detestam, né, o primeiro e o segundo estado, então muita gente vai morrer no primeiro e no segundo estado. E detestam qual estado? Detestam o primeiro e o segundo, tá. E ele também vai abolir todas as entidades políticas e religiosas que realizavam a diferença social.
quarta fase. Última fase. Diretório. Os girondinos, com o apoio da nobreza, vão entrar no poder. Por que tá negrito? Isso aqui é chato demais. Deixa eu colocar. Isso. Aí, eles vão chamar o Napoleão Bonaparte, que pertencia ao terceiro estado, certo? Ele era do terceiro estado, hein, gente? Então ele não era nem do primeiro e nem do segundo. Ele era pobre. É. E aí o diretório vai apoiar os girondinos e a nobreza vai apoiar o Napoleão Bonaparte, porque precisava de pessoas no poder. E o Napoleão era muito inteligente. E aí vai formar o consulado. O consulado é o Napoleão mais os girondinos. Isso. Agora a gente vai começar a era napoleônica. É 1799. Você tem certeza, amor, que é assim? Eu acho que tem mais um pra cá. Era napoleônica? Não é fora da Revolução Francesa, né? Não, é fora da Revolução Francesa. É fora da Revolução. Uhum. Então. Porque a gente considera dentro, não tem? É. A diplomacia considera dentro, mas a história não. 1799 a 1815. Primeira fase, consulado. Certo? Ó, tá emendando aqui, tá, gente? 1789 a 1804. 1804. Consolidação de Bonaparte. 1789? Não, 99. 99. Isso. Consolidação de Bonaparte. E aí vai ter o 18 Brumário, né? O 18 Brumário nada mais é o consulado único, ou seja, ele vai arrancar os girondinos, né? E vai ficar no poder. Beleza. Segunda fase. Acabou. Só isso. Retira o poder dos girondinos. Segunda fase. Fase do Império. Império. 1804 a 1818. Cara, eu adoro Napoleão e Império Romano. Código Civil. Aí no Código Civil ele vai determinar que o Estado é laico. Proíbe produto inglês na França. E cancela o pagamento da dívida. Então, o Napoleão Bonaparte vai fazer uma política de protecionista. Cancela o pagamento da dívida com a Inglaterra? Com a Inglaterra. É um calote. O que mais? Protecionismo. Venda do território da Lusiânia para os Estados Unidos. Com o dinheiro da venda, criou o exército napoleônico e fez a Revolução Industrial Francesa. Segundo país a desenvolver o setor industrial. Tá, aí qual que era a ideia de Napoleão, gente? Ele tinha um plano de governo que era tomar os mercados ingleses através
através das guerras. Para isso é preciso investir em engenharia de guerra e educação nas exatas, para construir armas e tudo mais. E após ele conquistar os territórios da Inglaterra, impor aos países, e os outros territórios também, não só a Inglaterra, né, a compra de produtos franceses. Entendeu? E aí ele começa seu domínio na Europa. A grande ideia do Napoleão Bonaparte, a mais famosa, sempre lembrada, que sempre cai no vestibular, é o bloqueio continental, que é a proibição de todos os países que estavam na tutela francesa de comercializar com a Inglaterra. Como não dava para Napoleão invadir a Inglaterra, porque ela era a rainha dos mares, ela tinha uma esquadra naval incrível, e também porque ela era uma ilha... Só é pior que a brasileira na época, viu? Oi? Só é pior que a brasileira da época. Brasileira era melhor? A brasileira era a mais top dela. Sério? Você acha que a brasileira é pouca bosta? A marinha do Brasil é assim, ó, com a Inglaterra. Proibição... Tá, calma aí, antes, tá? Proibição é... comércio com a Inglaterra. Vai ficar mais curto. Tá. Aí, como não dava pra invadir a Inglaterra, porque a Inglaterra tinha esquadra marinha, né? E também era uma ilha. Então ele proibiu os outros países de comercializar com ela. Tá? Aí teve 2 países que fugiu do bloqueio continental, que desrespeitou. Um deles foi Portugal. Bem, gente, agora essa parte que eu mais gosto. Ó, Dom João VI... Tá vendo? Os Tuga é esperto, fica falando, esse português, né, seu retardado. Cagar no mato. Ó, Dom João VI, ele era considerado um banana, porque ele era chifrado pela Carlota Joaquina. Mas não escreve isso. Então, ele sempre ficou com aquela fama de banana, de mongol, etc. Aí... Fiquei fraco. Tá bom. Aí, quando o Napoleão foi invadir, ele foi invadir os outros países, não Dom João VI. E ainda mais que Dom João VI era parente distante de Napoleão. Então, ele deixou Portugal por último. E nisso, Dom João VI já estava articulando com a Inglaterra uma fuga para o Brasil, né? E a Inglaterra queria que Dom João VI fugisse, porque pelo menos ela teria um país que tem várias colônias, né? Portugal tem Angola, tem Moçambique, tem o Brasil, tem São Tomé e Príncipe, enfim. Tem Malau. Malau? É Malau? Não sei. Deve ser. Mas assim, tem muitas colônias, Portugal, né? Então é óbvio que a Inglaterra queria muito que Dom Pedro fugisse, para ela pelo menos ter alguém para negociar, né? Então, Dom João VI foge para o Brasil. E aí, Napoleão, chegando para invadir Portugal, ele vê o barco de Dom João VI lá no mar, assim, de longe. Ele consegue ver o barco de Dom João VI saindo, fugindo de Portugal. E aí tem aquela expressão famosa, fiquei a ver navios. Então, vem dessa época histórica aí do Brasil. Beleza. O outro país que fugiu é a Rússia. A Rússia cancela o bloqueio continental porque a França ela não consegue abastecer a Rússia. A Rússia é um território imenso. Então, assim, eles precisavam da Inglaterra. Eles precisavam da indústria inglesa. Aí, consequências, né? Napoleão não vai engolir isso aí bem. O de Dom João VI já foi, assim, o ó do Borogodó. Agora, então, da Rússia, ele teria que fazer alguma coisa, porque se ele não fizesse nada, outros países iam furar o bloqueio continental. Tá parecendo uma questão aberta? Vocês vão escrever assim: Dom João VI foi o ó do Borogodó. Entendeu? Não. Aí, Napoleão tem que fazer uma coisa. Aí ele invade a Rússia no inverno. Napoleão invade a Rússia e era inverno. E aí a Rússia, muito inteligente, vai usar a tática de guerra russa, que é fatal, gente, que é a terra arrasada, chama.
Então, eles começam a envenenar a água, envenenar a comida, queimar as plantações, queimar as casas, queimar as cidades. E tem ainda o inverno rigoroso, tá? O inverno é terrível, terrível, terrível. E aí o Napoleão, ele perde pro russo, tá? E aí o seu exército volta pra França com apenas um quarto do que foi. Então, tipo assim, ele foi com o Rio Preto inteiro pra França e voltou um quarto de Rio Preto. Ou foi com o Rio Preto inteiro pra Rússia e voltou um quarto de Rio Preto pra Eu tô França. com o Mirassol pra França. É, meio que isso, entendeu? Tá. Aí, outra coisa, Napoleão sofre um golpe do irmão, tá? E ele vai ser exilado na ilha de Elba. Depois, Napoleão, né, com seu charme super convencional, não é convencional, é convencional, tipo de conversar, vamos dizer assim. É Ele, persuasivo. isso, persuasivo. Ele retorna, retorna para a França, retorna para o governo. E ele governa por 100 dias, tá? 100 dias. Aí ficou conhecido como o governo dos 100 dias. Porque depois que ele é exilado na ilha de Elba, ele retorna e ele governa por 100 dias. Aí, lembra daquela coligação contra a França Revolucionária? A oitava coligação da França Revolucionária vai fazer com que o Luís XVIII vai fazer com que o Luís XVIII retornasse. E aí vai ocorrer a Batalha de Waterloo, que é França versus Inglaterra e Holanda. Tá? Batalha de Waterloo, Na França. verdade, tipo assim, eles estavam em guerra. Em um monte de batalhas aí eles tiveram. Antes da de Waterloo, tá? Durante esses 100 dias. Então tiveram uma cacetada de batalha. Aí chegou nessa aqui de Waterloo. Foi muito louco, porque assim. A técnica do Napoleão ia dar certo. Certo? Só que a técnica do Napoleão precisava que alguns canhões fossem levados de um lado para cercar o exército inglês, certo? E ia dar certo. Só que, por causa da chuva, não deu certo porque começou a atolar os canhões. Aí ficaram sem canhão e o exército inglês conseguiu segurar o exército francês até o holandês chegar. E aí o francês perdeu. Senão o exército francês ia ter ganhado, velho. Ia ser muito da hora. Queria que ele tivesse ganhado. Tá. Aí, enfim, a França perde. Napoleão derrotado, certo? E aí, segundo exílio na ilha de Santa Helena. E ele morre na ilha de Santa Helena. Acabou. Acabou a história, gente. Fim. Quem dera, né? Bem, amor, agora para de gravar. Bom, é o seguinte, ó. Aqui a gente acabou com a história geral, a parte que a gente sabe, tá? Daqui vai pra Primeira Guerra. Eu vou ver se eu ajeito alguma coisa aqui, tá? Eu e a Lívia vai arranjar. Eu acho que eu vou ver se eu acho algum vídeo de algum que seja bem completo aqui no YouTube. Eu conheço alguns canais tipo DGP Mundo, Impérios AD e tal, que fazem cenas bem completas. Ó, gente, mas só pra vocês entenderem, falta a Primeira Guerra, Tá, Segunda ó, Guerra, mas crise calma de aí, calma aí. 29 e... Não. 803. Guerra Franco-Prussiana. Ainda tem, ó. Tem um contexto entre o fim da Guerra Napoleônica para a Guerra Franco-Prussiana. Guerra Franco-Prussiana que é curtinho, tá? Mas é importante para entender a Primeira Guerra. Uhum. Aí vai ter o surgimento ali de um monte de países, tipo Áustria-Hungria, não sei o quê. Vai para a Primeira Guerra, depois contexto, Segunda Guerra, e aí já vai para a Guerra Fria que a gente explicou lá em Geografia. Então, E tem Revolução Russa no meio. Revolução Russa no meio, que é importante também. E aí depois é só
México, essas bosta aí que caiu uma questão só por ano, sabe? Então, bom, vamos começar a história do Brasil agora em outro vídeo.